Olá pessoal, bom dia. Estamos começando mais uma edição do Arena Alterosa nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Participam do programa no dia de hoje o Juliano Moreno e o Henrique Lemes. Juliano, bom dia, seu destaque inicial aí. Bom dia, Lenilson, bom dia, Henrique, bom dia a todos aí que nos acompanham. Não podia ser diferente, Lenilson, nosso destaque é o Boa Esporte, né? Que conseguiu aí a sua primeira vitória importante, vitória dentro de casa contra o Democrata, que coloca aí o Boa Esporte já na briga aí por posições melhores, né? O que a gente espera aí. Então, daqui a pouco a gente vai ver aí os lances, né? E essa vitória animadora aí. Tá certo, bom dia, Henrique. Bom dia, Lenilson, bom dia, Juliano. Grande abraço aos amigos aqui da TV Alterosa. É um prazer imenso em participar mais uma vez do programa. E meu destaque inicial vai para o garoto Natan, jovem atacante do Boa, que jogou ontem de titular absoluto, fez 2 gols e matou a pau em campo. A gente não pode deixar de dar destaque também para o importante resultado da Caldense lá em Belo Horizonte. E o Juliano já tinha avisado aqui nos 2 últimos programas que a Caldense faria uma boa apresentação diante do Cruzeiro, como fez, né? Semana passada eu falei aqui não só na segunda como na quarta-feira, e não precisa também ser tão especialista para poder falar nisso, porque o Cruzeiro é um time que está uma bagunça danada, chegando jogador de baseada lá e um time totalmente sem ritmo, sem nada. A Caldense certinha, já treinando desde dezembro, foi lá e conseguiu um resultado muito importante aí, que vai dar uma tranquilidade muito grande para veterano aí durante o campeonato. Daqui a pouco, então, a gente vai falar desse jogo aí, Cruzeiro e Caldense, que empataram em Belo Horizonte por 1-1. Vamos começar então com o Atlético, que é o líder do campeonato, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos. Sábado venceu o Mamoré, lá em Patos de Minas, por 2-0. Estão vendo os gols aí? Mamoré que tem 2 derrotas, né? O time do Mamoré melhorou um pouco em relação ao primeiro jogo, mas o time do Atlético é muito forte, Lenilson. A gente sempre fala aqui, o time que não desmontou, sabe? O time que manteve praticamente seu elenco todo. O Lucas Prato, um bom jogador que entrou no lugar do Diego Tardelli. Esse gol do Luan aí também, que esse menino também, o que vem jogando muito bem, sabe? Então eu vejo o Atlético aí entre os principais times do Brasil para esse ano para brigar para todos os títulos. Pois é. E você acha, Henrique, em relação aí a... O Atlético está começando bem o ano com o pé direito porque manteve a base do ano passado. O time está fazendo um bom campeonato nele, uma partida difícil contra o Mamoré lá na cidade de Patos de Minas. O Mamoré estava jogando um pouco, meio retrancado, mas o Atlético soube administrar essa partida e conseguiu aí um importante resultado, foi a vitória de 2-0 fora de casa. Mesmo jogando contra esses times pequenos no interior, a partida sempre é difícil, Lenilson. Exatamente, os times jogam fechadinho atrás. Se você ir para cima do Atlético, pode tomar uma goleada, né? Claro, agora, com a ausência do Tardelli, que saiu do time do Atlético, eu acho que o Luan vai ser o jogador de destaque do Atlético Mineiro nessa temporada. Agora você me fala em relação ao Guilherme, que é um camisa 10, amador, e só vive machucado também. O Guilherme é um bom jogador. Quando ele reúne condições físicas, ele entra dentro de campo e dá conta do recado. Mas, infelizmente, nessa sua passagem no Atlético Mineiro, ele teve vários problemas de ordem médica e até hoje não conseguiu se firmar na equipe. O Guilherme está parecendo o Valdívia, é sócio de carteirinha no departamento médico. Cadê ele? Está no departamento médico. Cadê? Está lá de novo. O que é isso? Aí não dá, ué. A sorte do Atlético é que tem vários jogadores aí, né, que pode suprir essa falta, né? É diferente do Palmeiras no ano passado, que dependia muito, né? Na verdade, totalmente do Valdívia. Mas realmente a situação do Guilherme é preocupante. Eu gostei muito dessa jogada aí do Atlético, Denilson, que mostra um entrosamento, um treinamento também, que a bola vai dentro da área, o Lucas Prato de peito faz um pivô pro Luan, o Luan vai na ponta, cruza, o Germerson insistente, chuta, na primeira não deu, a segunda deu, o Luan, que não é muita característica dele, chute de fora da área, acerta esse chutaço aí. Então, realmente, o Atlético se prepara para a Libertadores. Ontem eu vi as entrevistas dos jogadores falando justamente isso. Campeonato Mineiro nessas primeiras rodadas para entrosar o time para a Libertadores, o que é verdade, é isso aí. O Atlético agora só volta a jogar no próximo sábado às 7h30 da noite contra o Democrata de Valadares. Democrata que tem 2 derrotas, hein? Então o Atlético aí vai ter uma semana inteirinha de preparação, tá certo? Então, esse é o último jogo antes da estreia na Libertadores. Então,
contra o Democrata, depois do jogo contra o Democrata, o Atlético já se prepara para viajar. Tá certo. Vamos falar agora da Caldense. A equipe do sul de Minas foi a Belo Horizonte pegar o Cruzeiro. A partida terminou empatada por 1-1. Resultado importante para a Caldense, que soma 1 ponto fora de casa. Vamos acompanhar aí os gols aí? Muita chuva ontem em Belo Horizonte, o gramado do Mineirão também estava uma tristeza, hein? O gramado piorou muito. Esse gol aí foi a única coisa que esse Leandro Damião fez na partida. Ele passou a bola pro Willian, o Willian fez o gol. Esse Leandro Damião aí é muito ruim e o Cruzeiro vai sofrer muito com esse rapaz aí. A gente falando aqui antes do programa, conversando com o Henrique, esse cara aí serviria pro Cruzeiro o ano passado com um time entrosado, certinho, time bom. Em time ruim, esse Leandro Damião aí não joga nada. Nada. Ele é muito ruim. A Caldense empata com o jogo do Cruzeiro, daqui a pouco nós vamos ver o empate da Caldense. Agora, esse jogo aí, de longe, as camisas confundem, hein? Time aí. Sabe por que confundiu também, Lenilson? Choveu, ficou tudo escuro. No segundo tempo estava complicado mesmo. Pois é. Você vê aí a bobeira da zaga aí, o lateral mesmo não marcou. O Luiz Eduardo fez o pivô e deu um chutaço. Eu acompanhei essa partida aí, sabe? Caldense jogou bem, dentro da proposta da Caldense, que foi de segurar, segurou com propriedade o Cruzeiro. Agora você está falando, um time poderia muito bem ter jogado de branco para facilitar as coisas aí, né? Isso aí depende muito do árbitro, né? O árbitro, quando ele vê que as duas camisas, a tonalidade está meio parecida, tem árbitro que costuma pedir para o time adversário, né, não mandante, lá no vestiário e trocar, vir tipo com a camisa branca. Tanto o Cruzeiro como a Caldense, olha lá como a camisa reserva é a branca. Área, exatamente. Entendeu? Realmente ficou complicado, principalmente na hora que as camisas ficaram molhadas. E o Luiz Eduardo, um atacante que está fazendo gols aí, semana passada, contra a equipe do Mamoré, fez dois gols. Infelizmente, o ano passado aqui no Boa, né, Henrique, ele não deu muita sorte, né? Ele fez um bom campeonato na Caldense, foi destaque. Logo que ele chegou na primeira semana de treinamento no Boa Esporte, ele se contundiu, uma séria lesão no joelho, ficou muito tempo no estaleiro e não foi bem aproveitado aqui no Boa Esporte. Né? Mas na Caldense é um jogador de referência que realmente ajuda muito o time de Poços de Caldas. Tá certo. O Cruzeiro volta a jogar pelo Campeonato Mineiro na quarta-feira, às 10 da noite, contra o Guarani de Divinópolis. Mas esse jogo será em Nova Serrana, é isso? E Nova Serrana. Fala aí. Tá. Isso, e a Caldense joga na quinta-feira, né, em Poços de Caldas contra Tombense. Ó, pra você ver, vencendo a Tombense aí, ó, veterana ficando aí em primeiro, segundo lugar do campeonato. É o que a gente quer, é o que a gente aposta aqui. Esse ano eu tô com uma expectativa muito boa em cima da Caldense. E o novo contratado do Cruzeiro, hein? Então, nós estávamos comentando aqui, o Henrique, né? Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro ano passado, que era do Palmeiras, já acertou com o Cruzeiro. Quer dizer, a torcida do Palmeiras não gostava dele, né? Pode ser que ele faça alguma coisa no Cruzeiro. Mas eu até estava comentando, eu só não entendi, porque a torcida não gostava dele, porque o estilo dele ele é meio paradão dentro de campo. Lento demais, então. Mas ele sempre, logo quando ele entrou no Palmeiras, todo jogo a marca dele pelo menos era de um gol por partida. Né? Mas agora para vir para o time do Cruzeiro, conforme a gente está falando, o time do Cruzeiro houve um desmancho total, o Marcelo Oliveira vai ter muito trabalho para reorganizar a equipe dentro de campo. E esses jogadores que chegaram vão ter que ter um certo tempo para entrosar com os demais. E também, Henrique, aquele elenco do Palmeiras ano passado, eu acho que até fez muito. Né? Vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com uma equipe que quase foi rebaixada, o Henrique fez muito, né? E por falar em Palmeiras, ontem o Palmeiras recebeu o Corinthians na Arena Palestra, né? Primeiro clássico entre as duas equipes no novo estádio, e o Palmeiras perdeu por 1-0. Jogou muito mal o Palmeiras. Olha, a situação está complicada. O Palmeiras, infelizmente, aí, desde quando o Palmeiras caiu para a Série B, o Palmeiras vem capegando, né? Passa ano, entra ano, não consegue. Não se encontrou, né? Uma falta de recurso para a contratação de bons jogadores. Como a gente falou que o Valdívia sempre foi o jogador referência do Palmeiras, mas nunca reunia as condições clínicas, físicas para entrar e dar conta do recado, o que atrapalhou muito a vida do Verdão nos últimos anos. E o Valdívia está onde agora? Está no estaleiro. Está no estaleiro, departamento médico, novamente. Mas o que tá acontecendo com o Palmeiras é muito parecido com o Cruzeiro, né? É um time totalmente novo, com muitos jogadores, mais de 20 jogadores chegaram nos dois times. Então é difícil sim, a torcida vai sofrer, tem que ter paciência,
Porque montar um time vai demorar. Para ter resultado com esses dois times, às vezes demora mais de ano. Pois é, mas a torcida já está torcida perdendo a não quer paciência. saber. Ainda mais depois de uma derrota dessa em casa, onde depois, quando mais de 30 anos que não havia o clássico, Exatamente. lá no campo do Palmeiras, contra o Corinthians, praticamente aí, Campo Novo, beleza pura, torcida enchendo a casa, vai lá e perde por 1-0. 3 jogos no Campeonato Paulista do Palmeiras, 2 derrotas em casa, na Ponte Preta no meio de semana e ontem para o Corinthians. E esse jogo contra o Corinthians começou uma polêmica desde a semana passada, que o Ministério Público sugeriu que esse jogo fosse realizado com torcida única. Aí o presidente do Corinthians não aceitou isso aí e aí houve essa parte da torcida do Corinthians. Agora, esse jogos com torcida única, é complicado, né? Para mim, torcida única é um atestado de incompetência do Estado, atestado de incompetência do poder público. Então, vamos parar com futebol. O mais bonito é você ter um estádio cheio, lotado, de torcedores, tanto ali no caso do Palmeiras como do Corinthians, com um super reforço policial, que a gente sabe que é um clássico de extrema rivalidade, reforço dentro de campo e principalmente fora de campo, para brilhantar esse espetáculo, né? Acontece uma confusão, tem câmeras para tudo quanto é lado, câmeras que identificam esses vândalos e depois não acontece nada, eles vão lá para o boletim de ocorrência. Dentro de campo quase que não acontece. Acontece uma confusão ou outra, pelo fato das câmeras, né? Mas o bicho pega mesmo na chegada das torcidas ao estádio e principalmente depois do resultado na saída. Tá certo. Pessoal, nós vamos fazer uma pequena parada aqui na Arena, vamos para o intervalo, daqui a pouco tem aí a Superliga B de vôlei. A equipe de Três Corações venceu a primeira em casa. Vamos falar também da vitória do Boa Esporte contra o Democrata. O Arena volta já já. Toda empresa tem um coração que trabalha, que pulsa para mantê-la viva. Esse coração são os seus colaboradores. Cuide do coração do seu negócio. Plano de Saúde Empresarial Cepram. Peça já o seu. Para evitar que acidentes ocorram, os condutores de embarcações devem estar habilitados pela Autoridade Marítima Brasileira e não podem ingerir bebidas alcoólicas. Quem não cumpre as normas de segurança da navegação pode causar graves acidentes. Esse é o Lucas. Ele não teria nascido se a mãe dele, a Paula, não tivesse pegado carona com o Carlão. E o Carlão, pai do Lucas, jamais teria comprado esse carro se não tivesse visto o anúncio nos classificados do estado de Minas. Todo dia uma boa oportunidade pode aparecer. Leia sempre os classificados. Oportunidade sempre tem pra você. O lugar certo admite-se negócios e prum. Classificados Estado de Minas. 3228-2000. Já deu uma olhadinha hoje? O Alterosa em Alerta, primeira edição, serve as melhores notícias da região na hora do almoço. Fique ligado aqui, de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. Nesse tempo precioso do seu dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece no sul e sudoeste de Minas. Alterosa em Alerta, primeira edição, de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã. Arena Alterosa. Oferecimento Serpram, o plano de saúde que funciona de verdade. Garanta o seu. Estamos de volta com o Arena Alterosa nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro. E agora falando da Superliga B de vôlei. A equipe de Três Corações venceu a primeira partida da competição. A Brígida Alevato tem as informações do jogo. Bom dia, Brígida. Bom dia, Lenilson. Bom dia a todos que nos acompanham. E finalmente a tão esperada vitória aconteceu. A equipe tricordiana ganhou de 3-0 do Foz do Iguaçu numa partida emocionante. Parciais de 25-18, 25-19 e 25-17. Foi um jogo de arrepiar. E bem como o técnico Antônio Rezende comentou, uma equipe mais tranquila e mais consciente em quadra, foi possível anular o jogo adversário. E isso faz total diferença no voleibol.
Os fundamentos que antes foram negativos, como o saque e o bloqueio, se destacaram com louvor nessa partida. O central da equipe tricordiana, Mariano, foi o maior pontuador com 13 pontos. E o capitão Renato ressaltou que a tal ansiedade que vinha atrapalhando a equipe foi muito bem trabalhada e a gente pôde perceber nesse jogo que eles estavam inteiros dentro de quadra. A equipe de Três Corações enfrentará no dia 21/2 a equipe de Brasília, e a equipe de Brasília nesse momento ocupa o último lugar. Já a equipe de Três Corações está em quinto e vem com essa vitória, diferente da equipe de Brasília, que está vindo de 3 derrotas. Temos um ponto a favor, então. Agora, no Carnaval, terá uma pequena pausa para os jogadores, depois eles retomam o treinamento com força total, apenas com uma preocupação. A equipe de Brasília já vem treinando há muito mais tempo. Talvez isso eles tenham que ter mais consciência, mais calma, para fazer uma boa partida e voltar com a vitória. Eu sou Brígida Levato com as notícias do voleibol. Segue a rodada, Lenilson. Valeu, Brígida. Obrigado. Tá, importante vitória aí da Unicórnio final de semana, né? Que pelo menos dá um ânimo pra rapaziada aí, né? Depois de 2 derrotas, né, Lenilson? Então estava precisando e essa vitória veio em boa hora, né? Diante dos seus domínios, jogando, né? Perto da sua torcida, Três Corações, que é apaixonada também por voleibol, né? Futebol e voleibol, dá sempre show. Então, muito bom e vamos esperar que essa segunda vitória aconteça lá em Brasília. Tá certo. Dando sequência à rodada do Campeonato Mineiro, o Boa Esporte ontem recebeu o Democrata de Governador Valadares e venceu por 2-0. Vamos acompanhar as imagens. O Henrique, você achou dessa partida? E o Boa começou a pegar um certo entrosamento, diferente do primeiro jogo contra a URT? Houve uma melhora, né, na equipe em relação à partida contra a URT na estreia semana passada em Patos de Minas. O que a gente viu foi que o Boa, durante toda a partida, ele conseguiu dominar o jogo, teve as melhores oportunidades. O time do Democrata, ele se fechava em campo, jogou bem postado, marcando, tentando pegar o Boa no contra-ataque. A equipe do Boa conseguiu fazer 1-0, esse gol aí do Natan, um passe açucarado, 3 dedos, bonitinho. Natan dominou no peito, fuzilou o goleirão Fábio Noronha. É um jogador que vai ajudar muito a equipe do Boa Esporte neste Campeonato Mineiro e principalmente na Série B, um atacante que pega a bola, leva, parte para cima, muito habilidoso. Eu notei que a defesa, o miolo de zaga com o goleiro ainda estão batendo cabeça. O técnico Ney da Mata precisa trabalhar muito essa bola aérea na defesa do Boa, que o Democrata utilizou muito esse tipo de jogada e a zaga do Boa em várias passou batido. Aí, Silácia te cortando aí, gol do Boa Esporte em posição de impedimento. Havia 3 jogadores do Boa Esporte em posição de impedimento. Então esse gol aí não valeu, né? Dando sequência aí. Isso, justamente. Mas acredito que foi um bom jogo, né, principalmente se tratando de vitória, né? Você falou muita bola aérea do Democrata, hein? Olha só, bola aérea, mais bola aérea, hein? Olha lá, essa jogada foi constantemente ali realizada pelo time do Democrata e na maioria das vezes nem a zaga nem o goleiro do Boa cortava. A bola ia para a linha de fundo. A bola passava com perigo ali na boca do gol. Agora o lance, eu queria chamar a atenção de vocês, o lance do pênalti. Parece que houve até uma simulação lá, dá a impressão que não foi pênalti. O juiz marcou com extrema convicção. Até gesticulou, o Natan correu, bateu o pênalti, o Fábio Noronha adivinhou o canto. A sorte do Natan, que ele bateu no canto e com força fez 2-0. Tá certo. Alguma coisa em relação ao jogo aí, Juliano? Olha, Lenilson, realmente a vitória é importante e a gente sabe que no começo do campeonato é sempre muito difícil, porque as equipes estão ainda se montando, né? E no Boa Esporte não é diferente, os jogadores ainda chegando também. E o entrosamento ele vai ser gradativo, vai ser aos poucos, né? Onde o técnico Ney da Mata vai conseguindo escalar a mesma equipe aí ao longo do campeonato para poder dar um entrosamento aí. Mas é o que o Henrique falou, destacar primeiro a vitória dentro de casa, que é sempre muito importante, e esse garoto Natan aí, que é do Grêmio, né? Grêmio de Futebol Porto Alegrense, emprestado aqui para o Boa Esporte. E a gente vê a habilidade dele aí para dominar essa bola dentro da área depois do lançamento e já bater para o gol, né? Um lance difícil, onde o zagueiro ali o atrapalhava muito, né? Olha lá, encostava, ali é difícil mesmo. Então ele teve tranquilidade para fazer o gol. Depois fez o gol de pênalti também.
Então, uma grata surpresa esse garoto aí. A gente espera que o técnico Ney da Mata tenha tranquilidade aí para poder montar a equipe essa semana, treinar bastante para um jogo difícil lá em Nova Lima, né? Contra o Vila Nova. Isso é sempre muito difícil jogar lá. A gente vai falar disso daqui a pouco. Vocês conhecem muito bem o estádio lá, o Alçapão do Bonfim lá. É um estádio pequeno, enjoado. Até o ano passado o gramado estava horroroso lá. Não sei se houve uma melhora em relação ao ano passado para esse ano, né? A maioria, tirando aqui o Melão em Varginha, a maioria dos estádios do interior, o gramado é difícil. Poços também é bom o gramado. Muito bom agora, De né? Poços de Caldas e Varginhas mantém sempre um cuidado especial com o gramado. Agora, o que o Henrique falou, nesse interiorzão aí, o que tem de pasto, meu Deus do céu. E um destaque para o Boa Esporte, porque a gente analisa que nesse início do campeonato, a falta de entrosamento ela é normal. Então, mas em contrapartida, o time teve muita raça, viu, Lenilson? Ontem eu vi a aplicação, os jogadores correram o tempo todo, muita marcação, muita correria, muita vontade de vencer o Democrata. Isso aí foi um fator importantíssimo. Quero destacar aqui, esse lateral direito, o Tim, jogou, ele deu um passe de 3 dedos pro primeiro gol ali do Natan. Joga muito, joga fácil demais. Marinho Donizete, parece que o campeonato, não houve nem parada do ano passado para esse ano. O Marinho embalou do ano passado, do jeito que ele terminou a Série B, ele está jogando o Campeonato Mineiro, muito bom. E esse Natan é um jogador que vai ajudar muito o time do Boa Esporte. O resto dos jogadores ali estão ali o feijão com arroz. Ainda se adaptando, se entrosando. Isso. A gente já conhecia, né, Lenilson? A gente conversava sobre isso. O Wiltinho no Sampaio Correia desde o ano passado, né? Observamos ele aqui, juntamente com o Pimentinha, né? Que foi para o Botafogo. Era destaque no Sampaio Correia, lateral excelente. Então foi uma excelente escolha aí da diretoria do Boa de trazer esse rapaz para cá. Vamos acompanhar então o que os torcedores do Boa Esporte acharam aí dessa primeira vitória no campeonato. Um jogo bom, apesar que é começo do campeonato, né? Mas foi até que um jogo bom, pelo 2-0 em casa, tá bom. Eu achei que o time se comportou bem. Depois da derrota do primeiro jogo, a gente tinha que fazer esse resultado aqui em casa. E fizemos a lição de casa. Agora 2 jogos fora vai ser difícil, mas espero que consiga pelo menos vencer um para depois voltar para casa nos 2 jogos e poder ter um pouco mais de tranquilidade no resto do campeonato. E o técnico do Boa Esporte, Ney da Mata, e o autor dos 2 gols, o atacante Natan, também falaram sobre a partida. Foi um jogo muito bom para a nossa equipe, posse de bola, erramos alguns passes, mas isso aí é normal para o começo de equipe. O que representou para você esses 2 gols na primeira vitória do Boa no campeonato? Para começar, meus primeiros 2 gols profissionais, graças a Deus, entrei com o pé direito. E agora é caminhar assim, trabalhar forte a semana, para a semana que vem buscar a vitória contra o Vila. Se Deus quiser, quem sabe fazer mais gols. O que eu mais pedi para eles nessa semana é que tenha equilíbrio e tranquilidade, porque vencer dentro de casa, com obrigação de vencer dentro de casa, eles não precisavam apavorar para poder jogar, fazer as coisas acontecer natural. E erro vai acontecer mesmo, que faz parte da caminhada. É verdade, quando a Mata falou essa pressão, né? Aquele compromisso de vencer em casa, sempre fala, tem que fazer o dever de casa, passa um certo nervosismo para os jogadores, né? Eu gosto muito do trabalho do Ney da Mata, porque realmente ele tem uns 10 anos de janela, né? É um treinador que conhece muito, até na fala dele você vê a tranquilidade, na maneira de agir, de orientar a sua equipe, e é um reforço de peso para o Boa Esporte nesse Campeonato Mineiro, o Ney da Mata. E o Natan, como falou ali, o Jânio, já começando os 2 primeiros gols dele como profissional. Começou bem, rapaz, menino, hein? Você vê, né? Ele acabou confessando pra gente aí, né? Pro Rafael, nosso repórter, que foram os 2 primeiros gols dele, né? Na sua vida de atleta profissional de futebol. Então é muito interessante, é marcante isso para ele. Vai ficar na sua mente aí durante a sua vida inteira, marcado esses 2 gols com a camisa do Boa. E a gente espera, como torcedor, né? Que sejam muitos gols, que sejam os primeiros de muitos gols que o Natan possa fazer aqui com a camisa do Boa e ao longo de sua carreira também. Pois é, como nós falamos aqui agora, próximo jogo do Boa Esporte, sábado contra o Vila Nova, lá em Nova Lima, né? Mais uma coisa em relação à partida aí, que você destaca da partida, o Democrata aí já tem 2 derrotas. 2 derrotas. O Democrata foi um time que veio para Varginha, eu acho, para buscar o empate, porque ele jogou muito fechado, marcando demais o time do Boa, fazendo muitas faltas. O Boa soube
administrar, tocava a bola pela direita, pela esquerda, tentava entrar pelas duas pontas. O centroavante Alexandre Balotelli segurou os dois zagueiros, foi um jogador que soube fazer o pivô. O meio-campo, aquele feijão com arroz, trabalhando, mata a jogada, com 2 toques, entrega ali para o ataque. Agora, eu acho que o Ney da Mata, que ele vai ter que trabalhar mais, é o miolo de zaga e o goleiro Douglas. Porque você viu umas 5, 6 bolas ali, cruzadas na área do Boa, a zaga não subiu, o goleiro não saiu, a sorte que a bola passou na boca do gol, foi embora, para fora do gol, e uma cabeçada do jogador do Democrata, ela subiu e saiu pela linha de fundo. Então é um fundamento para ser trabalhado durante a semana, porque são bons jogadores, na hora que pegou entrosamento, vai estar corrigido. Tá certo. Pessoal, fim de papo na Arena desta segunda-feira. O programa volta na próxima quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Henrique, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Lenilson. Grande abraço a você, Juliano, e até a próxima, se Deus quiser. Tá certo. Valeu, Juliano. Um abraço, gente. Até quarta-feira. Valeu, pessoal. Agora é a hora do Ademir Santos com o Alterosa em Alerta. Bom dia a todos e até quarta-feira.